A paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Meus amados irmãos, nós estamos aqui nesta tarde, para mim, no momento que eu estou gravando este vídeo, uma tarde profética, num momento profético, uma hora profética, a qual eu recebi do Senhor uma orientação que fizesse oração 3 vezes ao dia e que fizesse parte de uma grande obra a qual Ele tem nos chamado para ser um dos seus colaboradores e espalhar essa notícia e convidar a todos aqueles que querem a realizar esta grande obra. O Senhor me mostrou que eu edificaria junto com ele 4 colunas sobre um terreno a qual eu não conseguia ver os limites deste terreno. E eu perguntei, Senhor, 4 colunas nesse terreno enorme, como vai construir? Eu não estou vendo os limites desse terreno. Ele falou, não vos preocupeis, eu estou te chamando para você cavar a fundação para essas 4 colunas. E louvado seja o nome do Senhor. Você já pode nos acompanhar, que a primeira coluna, ela já está cravada, ela já está fixada e adornada, pronta para te receber, no momento que você desejar, no momento que você achar importante utilizar esse pilar para se apoiar, ele já está de pé. E agora nós começamos a cavar o primeiro buraco, o segundo buraco, a segunda cova, para nós alicerçarmos mais uma coluna ali sobre a rocha, porque a orientação é cavar até encontrar a rocha. E quando nós encontrarmos a rocha, nós ali cravarmos a nossa fundação ali e edificar essa coluna. Porque quando essa coluna estiver de pé, muitos se apoiarão sobre ela. E assim nós iremos fazer as 4 colunas, conforme a vontade do Senhor. E eu perguntei, Senhor, como é que é isso dessas 4 colunas? Ele me falou, meu filho, as 4 colunas são os 4 evangelhos. Primeiro o evangelho de Marcos, depois primeiro o evangelho de Mateus, a qual já está pronta. Agora o evangelho de Marcos, que já começamos a gravar, começamos a furar, começamos a cavar buraco. Depois o evangelho de Lucas. E depois o evangelho de João. E quando essas 4 colunas estiverem prontas, aí nós entraremos com a base, com a primeira laje, com o primeiro alicerce sobre a amostra de todos, e sobre essa base fixada na rocha, sustentada por essas 4 colunas, ali nós edificaremos os atos dos apóstolos. E você está convidado para esta grande obra, porque assim o Senhor tem dito que essa área é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Então, nesse momento profético, a qual eu, orando ao Senhor, o Senhor tocou no meu coração, e assim o Espírito confirmou que eu deveria orar 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia eu deveria edificar essa coluna diante dele, para o nome do Senhor ser glorificado. E eu ali agora encontrei o profeta Daniel, que orava a Deus 3 vezes ao dia. A primeira hora da oração que ele orava era a 3ª hora, às 9 horas da manhã. Nós gravamos às 9 horas da manhã. E depois o segundo momento de oração, ao meio-dia, a 6ª hora, a segunda oração. E a 3ª oração na hora 1/10, às 18 horas, onde o tempo está transmutando do dia para a noite, igual está acontecendo agora. Nesse exato momento, no período das 18 horas, a hora 1/10, uma hora profética, a hora de oração. Mas nós sabemos que esse vídeo ele vai chegar a você a qualquer momento,
Mas não se importe, está tudo ordenado e organizado para que você fique à vontade, para que você possa seguir, para que você possa acompanhar, para o nome do Senhor ser glorificado. Por isso, nesse momento, eu te convido a orar, pedindo ao Senhor que o poder real dele possa ser sobre as nossas vidas, para que ele possa curar o nosso corpo, ele possa curar as feridas, ele possa curar a nossa alma. Vamos orar, porque esse é o momento de oração. E vamos orar e pedir ao Senhor que ele possa nos dar graça na leitura da sua palavra. Porque aqui é apresentado no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos apresenta o Senhor Jesus como servo. E é rápido. O servo é aquele que chega e resolve e vai. Marcos é assim, ó, apresentando Jesus como servo fiel. Tanto é que a história é curta, porque não conta muito detalhes. O servo é aquele que chega, ninguém nem sabe nada dele, chega e resolve e vai. Quem foi que resolveu? Nem sei. Está resolvido, está pronto. Mas o Senhor nos tem dado graça para poder fazer com que a palavra dele possa chegar a todos os corações. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor, meu Deus, neste dia, nesta tarde e início de noite, meu Pai, no crepúsculo, é um momento profético que nós conhecemos, aqueles que conhecem, nós conhecemos. Ó Deus, o momento que o Senhor falava, meu Pai, com Adão, que o Senhor vinha até aqui no paraíso e conversava com o teu filho. Na virada do dia, no final do dia, todo dia, havia uma conversa com o Senhor. E a criatura formosa que o Senhor criou, conforme a tua imagem e semelhança. E nesta mesma oportunidade, Senhor Deus, nós abrimos os nossos lábios para conversar contigo. E agradecer, Senhor, pelo dia de hoje, pelas vitórias que o Senhor nos tem dado no dia de hoje, pelos ensinamentos, pelos livramentos, meu Pai. Quantos o Senhor livrou no dia de hoje para que a tua palavra pudesse chegar até os seus ouvidos. Por isso, Senhor Deus, que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu venho nesta hora te clamar, te suplicar. Meu Pai, entra com providência dentro do meu lar, dentro da minha família, com todos que fazem parte, Senhor Deus, da minha parentela. Meu Pai, entra com providência e cura e libertação para o teu nome ser glorificado, para que toda essa família possa servir o teu nome, Senhor. Possa proclamar, ó Deus, que só o Senhor é Deus. E eu também oro por este pai de família, Senhor, essa mãe de família, por estes filhos dessas famílias. Meu Pai, opera um milagre para que o teu nome possa ser glorificado, Senhor Deus. Esta mãe que chora pelo filho que se desgarrou, esse pai que se preocupa pelo filho que debandou. Meu Deus, aqueles que estão encarcerados, aqueles que já foram desprezados pela sociedade, aqueles que andam à margem dela, aqueles, Senhor Deus, que quando nós saímos do nosso lar, nós enxergamos, e às vezes, Senhor Deus, nós não temos nada para oferecer e passamos de largo, meu Deus. Que não haja hipocrisia nos nossos lábios, mas que haja uma verdade. Quantas vezes aconteceu isso nas nossas vidas? E não sabendo nós, meu Deus, que esse pobre necessitado foi por isso que o Senhor Jesus veio, para aquele que não tinha condição nenhuma, como nós, Senhor. Reconhecemos que nós não temos condição nenhuma sem o Senhor na nossa vida. Por isso, Senhor Deus, nós aproveitamos esse momento, esta tarde, aqui e agora. Mas essa tarde pode ser qualquer tarde e de qualquer hora para aquele que assim assiste e ora junto, que escuta e que clama junto e que busca a vitória.
para o teu nome ser glorificado. Essa causa, meu Pai, impossível, difícil, agiliza como este livro é ágil. Se apresenta, Senhor Deus, aqui na visão do teu servo evangelista Marcos, como um servo rápido, ágil, entra com providência naquilo que parece ser impossível e faz o extraordinário brotar, meu Deus, com facilidade. Por isso, Senhor Deus, eu oro ao Senhor e coloco todos aqueles que me pertencem na tua presença, para que o teu nome possa ser glorificado, Senhor. Como o teu servo Daniel entendeu que existia um templo a ser tirado para buscar a Deus, colocar ele em primeiro lugar. Ele separava 3 horas, 3 momentos do seu dia para orar ao Senhor. E assim, Senhor Deus, a igreja de Atos, ela tem feito. Aqueles que praticam o ato dos apóstolos têm orado ao Senhor. Os irmãos estão orando neste momento. Ouve o clamor dos teus servos, Senhor. Alcança aqueles que estão distantes, que estão fazendo as missões, que estão levando a tua palavra onde ainda não chegou, porque ainda existem lugares que a tua palavra ainda não chegou, meu Deus. Por isso, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor e te pedimos, Senhor Deus, opera para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim, Senhor Deus, eu oro ao Senhor e te peço que na leitura da tua palavra o Senhor possa entrar com providência, meu Deus, e que a cura, a libertação possa acontecer para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos, se no momento da gravação aconteceu algum ruído diferente, um cão, um gato, um pássaro, um barulho, um ruído, não se preocupem, é assim mesmo. Eu ainda não estou no estúdio, eu recebi esse chamado e assim estou executando do jeito que está, que o Senhor falou que tem pressa. Mas eu espero que os irmãos entendam e que os irmãos possam estar orando. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, e vamos ler a palavra juntos, aqueles que tiverem a sua palavra, que tiverem a sua Bíblia. Que não tiverem, não for o momento, não for a hora, podem ouvir com mansidão, com tranquilidade, porque a palavra do Senhor ela é acalento para o nosso coração. A palavra do Senhor nos diz assim, no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, o paralítico de Cafarnaum. E em alguns dias, depois entrou outra vez em Cafarnaum. E souberam-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que dizes esse blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu coração o espírito, nem espírito, que arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoeis sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta e toma o teu leito e anda? Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito
e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. A vocação de Levi, verso 13. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e eles os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa, em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: não são os sãos, não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. O jejum, verso 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os seus discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os seus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe, e velho também, e a ruptura fica ainda maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho. Os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Jesus é Senhor do sábado. E aconteceu que, passando ele no sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhes disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele lhes disse: nunca lestes o que me fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, e ele e os seus com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da propiciação, dos quais não era lícito comer senão os sacerdotes, dando também aos seus com ele que estavam? E disse-lhe: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, até do sábado, ele é Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus. Que maravilha. Muito bom. Muito bom. Nós podemos observar aqui, meus amados irmãos, no capítulo 2 de Marcos, que Jesus cura o corpo e a alma. Nós podemos ver como a fé de 4 amigos, de 4 pessoas, ou 4 evangelhos de novo aí, moveu o coração do mestre e desafiou os religiosos da época. Irmãos, quando nós estamos alicerçados nesses 4 pilares que está sendo edificado aqui agora, Atos dos Apóstolos se faz presente na nossa vida. Nós não vivemos mais numa religião, mas sim vivemos em comunhão, onde tudo é comum, onde a paz ela reina,
onde que há harmonia e alegria. Então a palavra do Senhor nos mostra o paralítico de Cafarnaum. Veja só a ousadia, meu Deus. E uma coisa eu gostaria de dizer para os irmãos, de nós que somos aqui do tempo contemporâneo. Dá licença. Do tempo contemporâneo. Os telhados da época eram diferentes, eram mais difíceis de se romper. Era barro, palha, canas, barro, e até plantavam em cima. Era como se fosse um jardim suspenso. Não existiam telhas e nem laje. Eles tiveram que romper todo aquele movimento. E Jesus, vendo aquilo, se comoveu e ficou observando que negócio é esse. Porque pela janela não entrava, pela porta não entrava, era muita gente. É tantos necessitados que para fazer o movimento tem que ser um movimento contrário, retrógrado. A consciência tem que estar expandida, o coração tem que estar aberto para que a obra de Deus ela aconteça. E a palavra fala, olha só, e vendo a fé dos 4, moveu-se de íntima compaixão, conversou com o paralítico e disse para ele, toma o teu leito e vai embora, porque perdoados estão os teus pecados. Meu Deus! Então a fé que nós extraímos dos 4 evangelhos, ela é suficiente para acontecer o milagre. O paralítico fala daquele que consegue ouvir, consegue ver, mas não consegue se mover. Há tanta coisa boa dentro de você, há tanta coisa boa dentro de mim, mas muitas das vezes estamos paralisados, ficamos paralíticos, não conseguimos nos mover, porque existe uma opressão travando, mas o Senhor, olhando, observando a nossa fé, Ele consegue mudar a história. Ele consegue mudar a história da sua vida e da minha vida. Aí o Senhor fala da vocação daqueles que estavam perdidos, mas que tinham um coração ardente, a vocação de Levi, que era um homem que cobrava impostos, que sentava ali junto na alfândega. A palavra de Deus fala que ele recebeu ali sua casa e tinha vários publicanos ali. O Senhor fala acerca do jejum, como se faz, como não se faz, porque deveis fazer. Foi julgado por causa disso. Quiseram pegar o Senhor no dia de sábado, que era separado, e que até hoje se separa também em alguns lugares. O milagre não podia acontecer, e o Senhor falou, peraí, o sábado, ele foi criado para o homem desfrutar. Aí ele é bem claro, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então veja aí como é que é a mente presa. Veja aí como é que é uma mente que não tem condições. Então nesta tarde, nessa virada de tarde para noite, nessa hora 1/10, hora de oração, nós vamos orar para que a nossa mente possa se abrir cada vez mais. Porque nós já estamos cavando essa fundação, furando esse buraco, essa cova, para edificar a segunda coluna, que é o segundo evangelho, o evangelho de Marcos, que apresenta o Senhor Jesus como servo. Um servo que veio para servir com agilidade, ser eficaz, e que não tem nada que o pare, é rápido. Mas também iremos ver na outra lente de Lucas, já um doutor, que já conta com detalhes, para nós podermos ficar fortes, mas nós vamos chegar nessa coluna ainda. Agora nós estamos nessa. E eu te convido a orar mais uma vez, porque esse é o propósito. A edificação dessas colunas está sobre a oração.
sobre a entrega do coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, neste momento, nós entregamos o nosso coração diante de Ti. Entregamos, Senhor Deus, essa grande obra que o Senhor tem feito a favor das nossas vidas. E pedimos ao Senhor, meu Deus, ajuda-nos a edificar esta obra em nós, para que o Teu nome possa ser glorificado. Que as causas, Senhor Deus, do Teu povo possam ser julgadas por Ti. E que nós não viemos julgar a ninguém, mas antes venhamos glorificar o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito a favor das nossas vidas. Por isso, nesse momento, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença e Te pedimos, Senhor, ser conosco, para que o Teu nome possa ser glorificado. Assim, Senhor Deus, nós oramos, Te suplicamos, porque agora chegaremos ao período do descanso, o período da noite. Muitos estão retornando para os seus lares. Ó Deus, opera um milagre para que essa pessoa possa ser alcançada nos quatro cantos da terra, para o Teu nome ser glorificado. Assim com muita alegria, Senhor Deus, no coração, eu Te peço, porque eu sei que o Senhor ouve, Senhor, e abre as portas, as comportas, sem medida, para o Teu nome ser glorificado. Se faz presente ser um servo fiel, se faz presente com agilidade, para que o Teu nome possa ser glorificado, Senhor. Assim nós oramos ao Senhor, Te pedimos essa bênção, em nome do Pai, em nome do Filho, e a graça maravilhosa do Teu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Meus amados, eu fico muito feliz em estar nesta grande obra. Atos dos Apóstolos é um mistério a qual Deus tem se revelado a todo instante. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sei que a vitória é nossa. E eu me despeço nesse momento, deixando aqui o meu forte abraço a todos que eu consegui abarcar. E um grande beijo no coração, para que o nome do Senhor seja glorificado. E venho nesse momento, esse abraço, esse aperto no coração, fazer um pedido muito gentil, com toda a educação, que você possa deixar o seu comentário, possa dar o seu like, e que você possa também compartilhar com todos aqueles que você acha que essa palavra vai se encaixar, que de alguma forma o Espírito Santo ele vai se revelar. Então eu te agradeço em nome do Senhor Jesus e que todos os seres possam ser felizes. A paz maravilhosa do nosso amado e do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. A paz do Senhor Jesus. E graças a Deus. Muito obrigado.